Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gathering Soldier. Eu sou o Moisés e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a minha análise sobre o deck de Final Fantasy VII Limit Break. É um deck que conta com o Cloud e a Tifa como os comandantes que você pode usar no deck, né? É um deck que teoricamente se baseia em equipamentos e você fortaleceu o poder das suas criaturas de forma que você tenha vantagens em elas terem poder 7 ou mais, pelo menos essa é a premissa que foi dita para o deck, né? Então a gente vai olhar, passar pelo deck pensando nessa premissa. Será que a gente vai ver exatamente isso no deck? Quanto é que as cartas que tem no deck possuem habilidades que façam com que a gente cumpra esse propósito que foi passado para a gente? Então, vamos começar vendo rapidamente os dois comandantes. Eu já falei em outro vídeo sobre eles, mas aqui a gente vai recapitular rapidamente. E aí a gente vai passar carta por carta. Vou fazer a avaliação das cartas não só por a habilidade, mas também por flavor. Vamos ver se tem uma boa conexão, ou se a carta está ali mais de forma genérica para trazer aqueles personagens ou aquele momento e ter uma habilidade que converse com o deck. E aí a gente no final vai ver, vai pensar sobre tudo que a gente viu mecanicamente e tirar uma conclusão. Se a gente realmente vai conseguir atingir o objetivo do deck se ele é bem montado para chegar nesse nível, né? Para chegar no objetivo dele. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem como comandante o Cloud X Soldier. Ele tem um valor de mana 5, dois genéricos vermelho, verde e branco. Ele é um humano soldado mercenário 4/4 com haste. Quando ele entra, você anexa até um equipamento alvo que você controla nele. E quando ele ataca, você compra um card para cada criatura para cada criatura atacante equipada que você controla. E se o Cloud tiver poder 7 ou mais, além disso, você cria dois tesouros, tá? O legal dele é que ele já entra atacando e se equipando, né? Então, pelo menos o card, o draw, você já vai ter. Esse tipo de recurso já é muito bom, né? Então, turno 5 ou menos, como tem verde, você imagina que possam ter possibilidades de você acelerar a geração de mana, os recursos que te ajudam a gerar mana com verde. Então, talvez até em turnos anteriores você já possa contar com o Cloud no campo de batalha. Já a Tifa, ela custa um a menos. Mas para atacar, se você não conseguir dar rage com alguma coisa, ela deve atacar no mesmo momento que o Cloud atacaria. Ela custa um genérico vermelho, verde e branco. É uma humana monge 4/4, com a habilidade de melee. Sempre que ela ataca, ela ganha mais um até o fim do turno para cada oponente que você atacou nesse combate. E sempre que uma ou mais criaturas que você controla com poder 7 ou mais causam dano de combate a um jogador, desvira todas as criaturas que você controla. Se essa é a primeira fase de combate no seu turno, então há uma fase de combate adicional depois dessa fase. Tá? Eu já ressaltei isso no vídeo anterior, né, sobre como você pode gerar mais do que uma fase de combate se você atingir isso daqui, essa condição da Tifa, e não precisa ser necessariamente com a Tifa. Tá? Você pode chegar nessa condição com ela se você atacar cada oponente seu numa mesa de Commander com uma criatura, isso supondo aquele número ideal da mesa de 4 pessoas. E se todas essas criaturas tiverem poder 7 e você conseguir encaixar o dano, independente de ser o dano total ou não, basta um de dano passar, você vai gerar uma fase de combate extra para cada jogador que tomou dano dessa forma. Então, é, são efeitos muito interessantes, né? O da Tifa é um recurso que pode potencialmente fechar o jogo. O do Cloud é um recurso que te ajuda ali no começo para tentar fazendo a sua mesa ser mais ameaçadora e facilitar você equipar melhor suas criaturas, tá?
A gente vê aqui em termos de flavor, já discuti isso também, questão do flavor, como o da Tifa ah, conversa um pouco com o especial dela, que ela pode usar mais de um dos slots dela de Limit Break no jogo, então o combate extra está relacionado a isso. E o do Cloud, o fato de gerar draw e criar doces tesouros são as recompensas de um mercenário fazendo o papel dele, por qual ele foi contratado, né? Então, aqui a gente tem uma conversa. E também já falei sobre o aspecto do set no outro vídeo, que para mim, para mim, eu quero acreditar que não diz respeito apenas ao número do jogo, apesar deles não terem falado diretamente, mas por uma mecânica inerente ao jogo chamada All Luck 7, tá? Que se ativa quando o poder do seu personagem, o HP do seu personagem no jogo é exatamente 7.777. E aí as mecânicas eu expliquei no vídeo passado, no vídeo anterior, o primeiro vídeo que eu falei sobre os decks de Commander no geral. E aí a gente vai ver agora as outras cartas, o que vem realmente dentro desse deck. Então, a primeira carta que a gente tem aqui na lista é o Seed, Free Flyer Pilot. É um outro seed, esse aqui é o único, tá? Não vai ter uma arte de seed para cada seed de Final Fantasy, como a gente tem no da coleção normal. Esse aqui é especial do seed Highwind, o do 7. Ele é uma criatura de custo 1 genérico, um mana branco, humano piloto guerreiro, 2/2, com equipamentos e veículos que você conjura, custam 1 a menos para conjurar. Ele tem o Jump, que todo dragão da coleção tem aparecido com habilidade, né? Durante seu turno ele tem voar. E 2 genéricos vira, devolva o equipamento ou veículo do seu cemitério para a sua mão. Ok? Então aqui, primeiro, para o deck parece ser uma carta boa se você trabalha com equipamentos, você poder retornar equipamentos e baixar eles mais fácil, não tem dúvida de que isso aqui parece ser bacana para o deck. Quanto a conversar com o Cid, bem, o Jump, indiscutível. Você ter o Cid trabalhando bem, principalmente com veículos, isso é uma característica dele, né? A gente pode discutir outras coisas aqui, mas eu sinto que é um flavor básico. É um flavor básico, tá? Helena, Third Recruit. Ela é uma Turk que não aparece no começo ainda, no primeiro momento que a gente conhece esse grupo, né, de mercenários da Shinra. Custa 2 genéricos e um mana branco, 1/4, uma mana assassina. Quando a Helena entra, devolva o card histórico alvo, não de assassino, do seu cemitério para a sua mão. Aqui entra um detalhe que o que é um card histórico em Magic? E surgiu na coleção de Dominária. Esse termo histórico. Cards históricos são artefatos, cartas lendárias, não necessariamente criaturas, cartas que sejam do supertipo lendário, e sagas são históricos. No caso, aqui, nossos equipamentos são históricos, os summons são mágicas históricas, e qualquer lendária, né? Várias das nossas criaturas do deck são lendárias, então muito provavelmente a Helena vai te ajudar a recuperar. Tá? E sempre que você conjura uma mágica histórica, coloque o marcador +1/+1 em Helena. Aqui, sendo bem sincero, a única coisa que eu vejo de associação com a Helena é pelo fato de ela usar granadas, mas assim, todos. Não, o Rude não usa arma. A habilidade dele está mais relacionada a punhos também. Ele é bem monge como a Tifa, né? Se você for pensar na classe dele. Mas aí a Helena usa arma, mas o Ren usa arma, o Tsang usa arma. Então, pra mim, aqui
parece genérico. A princípio, para mim, parece genérico, tá? Ah, tipo, apesar de que parte da missão deles é fazer alguns serviços de investigação, de busca, se a gente pensa mesmo na busca pela Black Matéria, o que acontece lá no Templo dos Ancestrais, ah, que a missão deles é pegar um artefato lendário, né? Então pode ter um pouco disso, mas ainda, sabe, talvez falte um pouco aqui. Ainda muito superficial para mim aqui. Heidegger, executivo da Shinra, 3 genéricos, um mana branco, um humano soldado, 3/3. No começo do combate do seu turno, a criatura-alvo que você controla recebe mais X mais 0 até o fim do turno, onde X é o número de soldados que você controla. No começo da sua endstep, cria um número de soldados branco, criaturas soldado branco 1/1, igual ao número de oponentes que você controla com mais criaturas que você. Tá? Esse é um deck que tende a ter. Pode ser que ele tenda a ter menos criaturas que os oponentes, porque em geral isso é inerente a decks que se constrói em torno de equipamento. Então ele pode te gerar essa condição, essa forma alternativa de você ter um volume maior de criaturas dentro de campo, né? E bem, isso pode te ajudar também a criar mais recursos na horizontal. Quer dizer, né, você ter mais criaturas em campo para poder tanto atacar em volume quanto poder atacar com uma só e ter recursos para se defender. As criaturas também podem ser usadas para parar alguma criatura maior do oponente que não tem uma evasão. Né? E quanto ao Heidegger, bem, ele é o vice-presidente da Shinra do setor de guerra, né? Do setor militar. Então, eu acho que assim, o fato dele recrutar novos soldados e chamar novos soldados para a batalha tá, tá bem ali com a função dele dentro do jogo. Né? Ele não é aquele personagem que tem um destaque, assim como a Helena. Ela é uma personagem, são personagens que aparecem ao longo da história, mas não é como se eles fossem, oh meu Deus, é o que eu espero encontrar. Então, tá ok. Novamente, aqui tá ok. Ah, não, não me chama muita atenção também em termos de flavor com os outros que a gente viu até agora. Talvez os que me chamam mais atenção em termos de flavor são Cláudia e a Tifa até o momento. Né? Em segundo lugar, o Cid e os outros dois ainda acho que carecem um pouco de flavor, né? Aqui a gente tem o L-Trooper. Ele é um inimigo genérico que você encontra ao longo das suas investidas ali nas áreas dominadas pela Shinra. Né? Ele é um humano soldado, custa um incolor branco, 1/2, com voar. Sempre que essa criatura ataca, outra criatura atacante-alvo ganha voar até o fim do turno. Né? Ele dá um suporte para outros aliados poderem voar também. Né? Eu acho que isso aqui conversa. Eu tô tentando me lembrar se isso aqui conversa bem com algo que ele faz no Final Fantasy VII Remake, tá? Que no original você não vê muito ele carregando outro aliado para combar um ataque, sabe? E as habilidades para que você ativa, que tem como alvo essa criatura, custam 2 a menos para ativar. É, é, eu não lembro também se durante a batalha você pode derrubar ele e ele volta a voar. Agora a minha memória tá me traindo, né? Eu sei que no remake ele pode voltar sim a voar quando você derruba ele. Então, isso isso tem alguma coisa de já que ele já fica sempre equipado, ele voltar a usar o equipamento, então isso aqui pode ter alguma coisa, mas ainda assim eu acho até que ter escolhido esse daqui para ser uma carta nova aqui do deck me pega um pouco, por um motivo que a gente vai ver lá na frente, tá? Por um motivo que a gente vai ver lá na frente. É um slot que eu penso que poderia ter sido usado de uma forma diferente para trazer alguma coisa diferente do Final Fantasy VII. E vale ressaltar assim que pelo menos assim para dentro do deck
já falando da habilidade muito boa, né? É evasão, redução de custo. Poxa, essa carta é muito legal nesse deck. Em seguida, a gente tem a Avalanche do setor 7. 2 incolor, 1 mana vermelho, 1 mana rebelde, estrelinha /3. Tá? Algumas cartas a gente vai ver com poder e ou resistência com essa estrelinha. E aqui eu vou explicar como é que funciona, como é que funciona essa estrelinha quando você vê nessa estatística da carta. Ela tem ameaçar, né, algum nível de evasão. Avalanche do setor 7, o poder de avalanche do setor 7 é igual ao número de artefatos que seus oponentes controlam. E sempre que o oponente ativa uma habilidade de um artefato que ele controla, a avalanche do setor 7 causa 1 de dano àquele jogador. Isso daqui tem uma referência legal com a atividade deles. Pensem assim. A atividade basicamente que eles fazem é destruir os reatores da Shinra. Eles invadem os reatores de cada setor, instalam bombas, explodem os reatores para poder acabar com a forma da Shinra de drenar a energia do planeta. Tá? Então, se a gente pensa dessa forma, a gente vê que os dois parágrafos são contemplados com isso: causar dano pelo uso do artefato e o fato de ter o artefato, de usar o artefato do inimigo para causar dano nele mesmo. Porque aquilo ali destrói também outra parte de maquinário da Shinra. Então, de flavor, tá legal. Pro deck, a gente está falando de artefatos dos oponentes. É um deck que trabalha com seus artefatos. Aqui é uma carta que eu gostei do flavor, menos por um motivo, mas não gostei da habilidade pro deck. Tá? Por que eu não gostei do flavor por um motivo? Porque a gente vê aqui a Jessie, o Biggs e o Ed. E a gente não tem nem o nome deles mencionado de nenhuma forma. São personagens que, principalmente agora no set, no remake, no Rebirth, ganharam uma importância maior, que eu acho que eles poderiam ter um carinho maior por esses três personagens, tá? Mesmo que eles não sejam personagens que vão figurar ao longo de todo o jogo no original, mas eu acho que o carinho recente que eles ganharam poderia ter sido tratado melhor. Kate Sith, Fortune Teller, um dos nossos personagens principais do grupo, né? Um dos personagens do nosso grupo principal. Ser o personagem principal do grupo, acho que isso é discutível para muita gente. Mas ele é um alívio cômico, tá? Então ele é 3 incolor, 1 mana vermelho, um gato Moogle. Detalhe, ele é um artefato criatura lendário. Já vou ressaltar aqui, já para em termos de flavor, isso é correto, porque ele é uma espécie de construto, ele é um robô, tá? Então ele é um artefato, ele não é um ser vivo, né? E ele é 3/3 e a habilidade dele é Lucky Slots, que esse aqui é o Limit Break dele. É como se chamam as habilidades de Limit Break do Cade. No começo do combate só uma coisa. Cade Sith é o nome do gato, tá? Esse outro bichão que ele monta é um Moogle gigante. É um Moogle gigante, ele não tem um nome. É um Moogle gigante, gordo, fortão. É isso. Mas o Cade Sith é o gato com a coroinha e o trompete. A arma dele no jogo é um trompete. Aliás, trompete não, megafone, desculpa. No começo do combate do seu turno, scry 1. Então exile o card do topo do seu Grimório. Já digo aqui, pronto, é a coisa dele de ser um Fortune Teller. Tá? Você pode jogar aquele card esse turno. Quando você exila um card dessa forma, a criatura alvo que você controla recebe mais X+0 até o fim do turno, onde X é o valor de mana daquele card. Aqui a gente já vê que é uma criatura que serve para te ajudar a atingir aquele valor do set. Inclusive, né, a gente já viu, já é a segunda carta que traz isso, né?
de tentar te ajudar a chegar no 7. Né? A gente já viu o Heidegger fazer isso, agora o Kate Sith também. Então, ok. Está relacionado com as habilidades, o Lucky Slots aqui, o fato de você pegar a carta do topo, você, com o Scry, você escolhe se é aquilo ali mesmo ou não, é a sua seleção. Se você não escolher aquilo, você vai contar com a sua sorte do topo. Então eu gosto da construção da habilidade do Kate Sith em termos de flavor. E ele te ajuda a chegar no 7, tá? O Summon do deck, Kujata. 5 incolor, 1 mana vermelho. É uma saga touro 7/5. Tem Atropelar e Haste. E agora vamos para os 3 capítulos. Já vou dizer aqui, a questão dos 3 capítulos é que Kujata é um summon que tem os 3 elementais. O poder dele é fogo, gelo e trovão. Então, cada capítulo vai se referir a um desses elementos. O primeiro capítulo é trovão. Ele causa 3 de dano a cada uma de até 2 criaturas. Uma remoçãozinha. O Ice ajuda com uma semi-remoção, para dar uma evasão para as suas criaturas, né? Você poder encaixar o dano, poder ter facilidade para atacar. Vira criaturas. Aliás, até 3 criaturas não podem bloquear esse turno. E o terceiro, fogo. Você descarta um card, então compra 2 cards. Você dá aquela luteada, e quando você descarta um card dessa forma, essa criatura causa dano igual ao valor de mana daquele card a cada oponente. Né? Você já causa um dano aqui em massa aos seus oponentes. Né? É uma carta forte. Ele te ajuda a criar um caminho para atacar sem que você tenha prejuízo, sem que você seja bloqueado, encaixar esse dano, né? Que a ideia desse deck é ser um dano considerável. E ele te ajuda a procurar algum recurso que você precise no deck. Você talvez não tenha achado ainda, né? Ele te ajuda com um drawzinho. É uma carta legal, tá? Mas, de novo, questão de flavor fica muito genérico aqui. Tudo bem que o Lightning eu tenho observado que Lightning é dano em criatura, gelo em geral é você ou stunar uma criatura, ou você fazer com que ela não possa participar do combate de alguma forma, e fogo em geral é dano, ou é alguma coisa a ver com recurso, geração de mana, ou você lutear a carta, ou você. Lutear a carta que eu digo é você descartar a carta para comprar a carta, tá? Na verdade, isso é cycling. Isso é ciclar a carta. Loot é você comprar e depois descartar. Desculpa. E aqui, e o fogo também causa dano ao oponente e tal. Eles criaram um pouco disso, salvo engano, no jogo. Então, tem disso, tá? Flavor, de novo, flavor legal, tá? Não é dos que me chamam mais atenção. Flavor legal, boas habilidades, mas não é bem o que ajuda você a chegar no 7, tá? E não é equipamento, não é no 7, é acessório, é bem acessório. O Vincent vem de Full Toner, 2 incolor, 1 vermelho. Esse aqui é um personagem que muita gente quer, tá? Um dos mais populares dos personagens do grupo. 2 incolor, 1 vermelho, ele é um assassino. Muita gente repara aqui que ele não é humano. Cadê o humano? O Vincent não é humano, nem é mutante. É uma peculiaridade. Talvez aqui seja alguma peculiaridade que eles decidiram do Vincent por causa dos experimentos pelos quais ele passou. Então, definir ele de alguma forma, eu até acho que ele poderia ser tratado como mutante. Mas pode ser. Assim, me deixa uma interrogação a coisa da definição do tipo de criatura dele aqui. Por que que ele é só assassino, sabe? Enfim. 3/3, ele tem ameaçar, uma certa evasãozinha. A gente está vendo que as criaturas têm ou um voar, algumas criaturas aqui têm ou um voar, um ameaçar, um atropelar, né? É bom que as criaturas tenham isso já nelas para poder ajudar a encaixar o ataque.
Sempre que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, você coloca um marcador +1/+1 no Vincent. Então ele já se cresce, né? Com a Helena, ele é uma criatura que se bufa, né? E ele tem a segunda habilidade Caos, referente ao Limit Break dele, a forma final do Limit Break dele, né? O Limite nível 4, que é a forma de Caos. Quando ele causa dano de combate a um oponente, ele causa aquela quantidade de dano a cada outro oponente se o poder de Vincent for 7 ou mais. Mais uma carta de 7 importa, né? É a terceira carta que a gente vê com essa característica, tá? Com 7 de poder especificamente, porque a gente vai ver uma carta que ela diferencia um pouco nessa questão do 7. O Vincent é um cara que ele pode ser a pessoa que faz aumentar o próprio poder, ele pode você deixar ele um pouco ali de lado, se for no late game, por ele ser 3/3, deixa ele ali aumentando, atacando com algum outro que já esteja melhor equipado ou tem uma evasão melhor, tá? E assim, é uma boa habilidade, tá? A segunda habilidade dele é muito boa. E aqui eu quero citar como pelo menos eu interpreto que essa habilidade dele, do caos, teve uma inspiração na mecânica da própria transformação no jogo. Porque o caos, a habilidade mais básica dele, você tem, que é o Chaos Saber, você executa ela em 70% das vezes em que o caos atacar, que o Vincent atacar na forma de caos. E nas outras vezes vai ser o Satan Slam, que é um ataque basicamente que é insta-kill nos seus oponentes. Tá? Então, aqui não é insta-kill exatamente, mas é um ataque muito forte. Então, poxa, eu quero pensar que tem uma referência com essa questão, sabe? Eu quero acreditar para que o flavor fique legal. Beleza? Eu gostei da carta, é uma carta bem legal. Bem legal. Partindo para frente, mais um integrante do nosso grupo, Ilf, Materia Hunter. Assim como o Vincent, no jogo, é uma personagem com que você, no original, ela não é obrigatória no seu grupo, tá? A Yuffie, tanto a Yuffie como o Vincent não necessariamente se juntam obrigatoriamente ao seu grupo. Pode ser que você não os incorpore, tá? Aí, claro, vai ser uma experiência pior, mas existe essa possibilidade. No novo, no remake, no Rebirth, você joga com eles. Eles já são incorporados naturalmente ao seu grupo ao longo da história, né? Então vamos lá. Youth Material Hunter, 2 incolores, um vermelho, uma humana ninja, claro, a nossa querida ninja de Wutai, 3/3. Claro que tem ninjutsu, né? Para quem não é do médico, ninjutsu é uma habilidade que você paga o custo de ninjutsu, que em geral é ali o custo de mana, um incolor e um mana vermelho, e sempre vai ter esse custo adicional, devolva uma criatura atacante não bloqueada que você controla para sua mão. Se durante a etapa de declaração de bloqueadores, uma das suas criaturas passar, não for declarada como com uma criatura defensora pelo seu oponente, você pode ativar o ninjutsu e pôr a Yuffie em campo, devolvendo essa criatura atacante para sua mão. Tá? Então, aí, segunda habilidade, quando ela entra, ela rouba um artefato do seu oponente. Né? Ela rouba. Claro, aqui ela rouba matéria, mas nesse caso aqui ela rouba qualquer artefato. Pode ser o Soul Ring, pode ser um equipamento, ou uma matéria. E ele vai ficar sob seu controle enquanto você controlar a Yuffie. Além disso, você pode anexar um equipamento que você controla a Yuffie. Veja que não é o que você roubar, pode ser qualquer equipamento que você controla. É uma carta que não precisa necessariamente do ninjutsu para ser boa. A habilidade dela funciona independente do ninjutsu. Tá?
independente do ninjutsu. E isso eu acho bem legal. Que, em geral, cartas com ninjutsu só funcionam quando acertam dano, acertam um ataque. Por isso que ele é associado a isso, porque o ninjutsu você já vai colocar a carta no lugar de uma que não vai ser bloqueada at all. Então, é interessante ver que no caso da Yuffie, até para quem pensar em fazer um deck da Yuffie, você não tem essa necessidade, porque o ninjutsu dela não é igual ao da Yuriko, que é a outra carta que a gente viu já na série Through the Ages, que tem a Yuffie, né? A Yuriko tem o Commander Ninjutsu, que permite que você possa fazer isso da zona de comando e não necessariamente da sua mão. Tá? Note que ninjutsu tem que ser a carta tem que vir da mão, tem que estar na sua mão. E o seu comandante não fica na sua mão, fica na zona de comando. Então não dá para você usar ninjutsu com a Yuffie na zona de comando. Mas ela pode ser colocada e a habilidade dela vai trigar, independente do ninjutsu, tá? Bem legal, gostei do flavor dessa carta. Gostei bastante dela. Quem sabe a gente não pensa num deckzinho legal para montar com a Yuffie, de repente baseado em equipamentos, já que ela se equipa, enfim, e com alguma Wincon baseada em artefatos. Quero muito pensar nessa Yuffie aqui, eu gosto muito dela. Bugenhagen, Wise Elder. Um incolor, um mana verde, um humano xamã, 1/3, com alcance. No começo da sua manutenção, se você controla uma criatura com poder 7 ou maior, compre um card, vira, adiciona um mana de qualquer cor. Aqui ele te ajuda com ramp, ele te ajuda com card advantage, ele tem alcance porque ele se locomove em cima de uma bola flutuante, então ele, tecnicamente, ele semi-voa, então o alcance tá ok. Né? Ele não é muito para combate, e originalmente ele não é para combate, tá? Ele é alguém que te ajuda na tua aventura a entender sobre o planeta. Ele é um personagem que traz conhecimento para você dentro do jogo. E para mim as habilidades dele refletem muito bem isso, tá? Ele te ajuda com conhecimento e conhecimento é poder. Então, eu acho que, de novo, uma carta que o set importa, né, para você poder ter o recurso do comprar o card, mas né, você precisa acertar o dano com o set. Só de você ter o set já tá legal e te ajuda a baixar equipamentos. O ramp te ajuda também a acelerar anexar equipamento. Enfim, gosto do Bugenhagen, gosto da habilidade dele e vamos para frente com o nosso outro estudioso, só que aqui, ao contrário do Bugenhagen, é o estudioso do mal. Talvez, e aqui eu digo na minha opinião, o Professor Rojo é, sim, o maior vilão de Final Fantasy VII. O Sephiroth é quem causa o caos, mas nada disso teria acontecido se não fossem todas as atitudes do Professor Rojo. Tá? É ele quem faz. É ele quem é responsável por todo o projeto de Soldier. É ele quem é responsável pelo projeto Genova, por fazer o Sephiroth quem o Sephiroth é, por vários motivos, tá? Um, inclusive, que você só descobre ao fim do jogo, e aqui eu não quero falar para quem não jogou, vou falar no vídeo que eu fizer sobre a história do 7, tá? Que é algo muito importante para você entender melhor o caráter perverso e doentio do Rojo, que ele é doentio, ele é um psicopata do caramba, é o cara que você tem abuso real, sabe? Ele é um vilão que você quer que ele se ferre, sabe? Isso é um bom vilão. Ele é maníaco mesmo, né? E aqui vamos lá para as características dele. É um humano cientista, 2/2, um incolor, um verde. A primeira habilidade ativada que você ativa durante o seu turno, que tem como alvo uma criatura que você controla, custa 2 a menos para ativar. Facilita já reduz os custos de equipar, principalmente. Não necessariamente isso, mas principalmente dentro desse deck. E sempre que uma mais criaturas que você controla tornam-se alvos de uma habilidade ativada, compre um card. Essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Card Advantage. Você vê que está na mesma linha do Bugenhagen. Tá? De forma diferente, mas ele te facilita equipar
principalmente equipar nesse caso, né? Ele é um cientista que trabalha muito com a parte tecnológica. E ele te dá um draw, só que o draw dele também ali uma vez por turno, né? Então, gerando recurso, né? Então, tem um bom contexto com ele. Aerith, Last Ancient, 2 incolores, um mana verde, um mana branco. Um mana clérigo druida, 3/5. Né? Ela é clériga muito pela coisa do healing e druida pela comunicação que ela tem com a natureza. Né? Faz muito sentido aqui as denominações dela. Ela tem Lifelink e Raise, que é uma das habilidades especiais dela. No começo da sua endstep, se você ganhou vida nesse turno, devolva o card de criatura alvo do seu cemitério para a sua mão. Se você ganhou 7 ou mais de vida, aqui já não é o poder, o 7 importa, mas de outra forma, tá? Se você ganhou 7 ou mais de vida esse turno, devolva o card para o campo de batalha ao invés disso, tá? Aqui eu acho uma habilidade legal para gerar uma recursão qualquer com um cemitério, para você recuperar algo que você ou descartou, ou foi destruído por alguém no combate, tanto, né? Assim como você faz, por exemplo, com a Helena, né? Você ter esse tipo de carta no deck pode ser bacana, independente de devolver para a mão. Se você não for, se não tiver o 7, ou se você tiver o 7, já devolver para o campo de batalha, reduzindo o custo, né? Pra criatura, no caso, nesse caso é criatura, tá? Desculpa, que é só pra criatura. Mas mesmo assim você precisa de criatura para ganhar o jogo. Agora, eu acho que aqui eu vou falar mais pra frente o quanto a gente tem de criatura com o lifelink, que te ajuda a ganhar vida. Para ver o quão realmente essa carta vai poder ser efetiva na execução dessa habilidade. Tá? Ela tem lifelink. Será que a gente tem mais outras que ajudam a gente a ganhar vida? A gente vai ver mais para frente. Aí aqui a gente tem Barret, líder da Avalanche. Tá? O Barret, líder da Avalanche, é uma criatura, dois genéricos, um vermelho e um verde. Humano rebelde, beleza? 4/4. Alcance. A arma dele é de longo alcance, faz sentido ele ter alcance. Aqui a gente vê na arte ele com os nossos outros 3 membros da Avalanche, né? Jesse, Biggs e o Ed. Quando um equipamento que você controla entra, crie uma ficha de criatura vermelha do tipo Rebelde 2/2. Ele está recrutando, assim como o Heidegger recruta Soldiers, o Barret recruta rebeldes para a causa do grupo ecoterrorista Avalanche. Se é que é legal a gente chamar de grupo ecoterrorista, né? Eu não sei se eu gosto do termo terrorista para eles. Apesar de que as ações deles são prejudiciais, ele causa prejuízo para outras pessoas também, que não são exatamente os alvos deles. Os alvos deles são o alvo deles é a Shinra, mas eles também prejudicam. As ações dele acabam repercutindo muito em outras pessoas que, a princípio, eles querem ajudar. Então, assim, cabe reflexão. No começo do combate, no seu turno, anexe até um equipamento alvo que você controla ao rebelde alvo que você controla. Não precisa ser no rebelde que entrou, basta ser em um rebelde. Pode ser no próprio Barret. Tá? Ele está fornecendo armas para o grupo rebelde, isso faz sentido, tá? Não necessariamente com ele em si, mas com alguém que é o líder de um grupo, de um grupo como esse, tá? Recrutar e armar, né? Então, isso faz sentido. Dentro do deck é uma criatura legal, dentro da perspectiva de que você vai ter mais rebeldes. Tá? Quantos rebeldes será que a gente já viu até aqui? 2, né? Assim como soldados, a gente viu quantos, hein? 2. Pois é. A gente viu um se importando com um soldado, a gente viu 2 soldados. A gente viu um se importando com rebeldes, tem 2 rebeldes. Esses 2 se importam soldados rebeldes fazem fichas. Será que a gente tem mais formas de fazer essas fichas e se aproveitar mais disso?
Esse não é bem o foco do deck, mas o fato de ter ele se importando com essa questão do tipo de criatura também, né? Então, fica essa observação sobre esses personagens. Red 13, Proud Warrior, Beast Warrior 3/3, Besta Guerreiro 3/3. Eu já ouvi muito questionamento de jogadores de Magic se questionando: poxa, ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Olha, eu não sei se cachorros necessariamente. Por mais que ele tenha a aparência mesmo de um canídeo, poxa, ele tem uma chama no rabo, né? Tipo o Charmander, sabe? Eu aceitaria ser cachorro, mas eu não vejo problema dele ser considerado uma besta. Existem cachorros em Final Fantasy, tá? Existem cachorros normais em Final Fantasy. Definitivamente o Red não é um cachorro. Se você olhar por essa perspectiva, tá? E outro, Red fala, cachorros não falam. Então, eu acho que eu ganhei no argumento. Vigilância atropelar. Outras criaturas modificadas que você controla têm vigilância atropelar. Modificado no Magic é qualquer criatura que tenha ou uma aura ou um equipamento anexados, ou tem algum tipo de marcador nele. Mais um, marcador de voar, qualquer marcador. Tá bom? Tudo, tudo isso é modificação. E a última habilidade dele, Cosmo Memory, referência a um dos Limit Breaks do Red. Quando o Red 13 entra, devolva o card de aura ou de equipamento alvo do seu cemitério para sua mão. Mais uma carta para te ajudar a recuperar, principalmente equipamentos nesse deck, mas você pode também fazer um Red 13 de auras. Tá? Você pode fazer nos dois sentidos. É bem legal, custo bom, conversa bem com o equipado. Eu gostei muito do Red, porque ele dá evasão para quem tiver equipado. Pode não aumentar a força, mas o fato de dar vigilância e atropelar é bem legal ofensivo e defensivamente. E já falando disso, de ser bom ofensivo e defensivamente por essas características que ele dá, a gente pensa nas habilidades do Red no jogo. Os especiais do Red são muito baseados em suporte. Tá? Alguns são de ataque, mas ele tem essa coisa também de ter habilidades de suporte específicas dele para dar Protect, Shell para os seus membros, né? Aumentar ataque também. Então, eu gosto da construção do Red. Ele tem um flavor legal e ele conversa bem com a temática de equipamentos que se propõe para o deck. Tá? Em seguida, a gente vai ver a última criatura nova para o deck, né? Nova no Magic, né? Que não é um reprint de alguma coisa com uma arte de Magic. É uma carta nova, é o Sephiroth, Fallen Hero, mostrando o momento que cena clássica do Sephiroth queimando a cidade, o vilarejo de Nibelheim, que é onde o Cloud e a Tifa nasceram. Né? E aqui que é uma parte extremamente importante para a história. Quando, se vocês vierem a jogar, vocês vão entender como isso aqui é super clássico no jogo. 3 incolor, um mana vermelho, um mana branco, um mano avatar soldado, 7/5. Tem duas habilidades. Células de Genova, quando o Sephiroth ataca, você pode colocar um marcador de célula na criatura alvo. Até o fim do turno, cada criatura modificada que você controla tem poder e resistência básico 7/5. Tá? Equipamento, novamente, a coisa do modificado, que eu já expliquei antes no Red. E The Reunion. É o Gather do Final Fantasy VII. Tá? Espero que agora vocês entendam porque eu escolhi o nome que eu escolhi. Então, The Reunion. 3 incolor, sacrifica uma criatura modificada. Devolva esse card do seu campo de batalha, do seu cemitério para o campo de batalha virado. Uma coisa que o Sephiroth faz ao longo do jogo é usar ex-soldados, ex-soldiers, que tiveram injetado células de Genova neles
para poder se projetar no mundo real, para se projetar para fora da live stream, tá? Basicamente, a habilidade do Sephiroth aqui reflete essa mecânica. Então, essa daqui para mim é a super campeã de flavor do deck. Já adianto logo, essa aqui é a super campeã de flavor para mim dentro do deck. É essa carta. Talvez seja dos Sephiroth, dos 3 Sephiroths que a gente tem de carta na coleção como um todo. Esse aqui é o com flavor mais incrível, tá? Agora, seguindo em frente, a gente vai ver as criaturas que são reprints. Bastion Protector. As criaturas comandante que você controla recebem +2/+2 e tem indestrutível. Tá? Fortalece o seu comandante, dá indestrutível para ele. Você, nesse deck, quer usar os seus comandantes. É interessante, mas não sei se é a melhor opção aqui para a construção do deck. Enfim, conversa. Guardião de Bronze. 4 incolor, 4 genéricos, 1 mana branco, estrelinha /5. Ele tem Double Strike, Ward 2. Ward é o seguinte: criatura com Ward X, para ela ser alvo de qualquer mágico habilidade do seu oponente, o seu oponente vai ter que pagar um adicional de X, aqui, vai ter que pagar o custo de Ward. Tá? Outros artefatos que você controla tem o Ward 2. Tá? Então ele se protege e ajuda a proteger os seus artefatos. O poder dessa criatura é igual ao número de artefatos que você controla. Então aqui é uma criatura que se beneficia da quantidade de artefatos que você tem no jogo. Tá? Sendo que aqui até agora nós já vimos 2 artefatos, salvo engano, né, que é o Kate, né, Kate Sith, e essa criatura agora. A gente vai ter, é para ter mais, né? É uma carta interessante. A proteção é bem legal. Ele é relativamente forte. Ele pode ser que ele cause 7 de dano, mas ele ter poder 7 precisa de mais, né? Mas se você tá com o Cloud em campo e o Cloud estiver conseguindo gerar 2 tesouros, ele pode ter 7 muito rápido. Double Strike é por si só forte. Tá? Eu acho, parece legal o Guardião de Bronze. Esse daqui é legal. É um humano cavaleiro, Pure Steel Paladin. 2 manas brancos, 2/2, humano cavaleiro. Quando um equipamento que você controla entra, você pode comprar um card. E ele tem Metalcraft. Equipamentos que você controla tem equipar 0, desde que você controle 3 ou mais artefatos. Essa carta é muito boa para te permitir reduzir o custo de equipar. Né? Muito boa. Dá um cardzinho advantage com essa compra quando ele se repõe na mão. Né? Não é card advantage, ele se repõe na mão e ele facilita equipar. Tá? Gosto muito dessa carta no deck. Se você pensa que o deck está bem relacionado com equipamentos. Hellkite Tyrant. 4 manas genéricos e 2 vermelhos. 6/5. Dragão. É o Red Dragon que a gente encontra no Templo dos Ancestrais. Tá? Voar, atropelar. Sempre que essa criatura causa dano de combate a um jogador, ganhe controle de todos os artefatos que aquele jogador controla. Todos os artefatos. Isso aqui não é pouca coisa. Em geral, para você que é de fora do Magic e está observando agora a gente fazer essa review dos decks, a gente percebe que vai ter artefato nos decks. Vão ter alguns artefatos em qualquer deck de Commander, tá? Então, principalmente por pedra de mana ou pelo artefato ter alguma habilidade que converse bem com a temática do deck. Então, o seu deck já vai ter muito artefato. Você roubar os artefatos do oponente
E detalhe, todos os artefatos, tá? Criaturas artefatos também são roubadas. No começo da sua manutenção, se você controla 20 ou mais artefatos, você ganha o jogo. Olha, uma condição alternativa de vitória. Eu acho interessante. Ele não conversa exatamente com equipamentos, tá? Mas ele conversa com artefatos. É algo para se ponderar. Além disso, ele tem uma boa evasão, tá? É uma boa criatura para você equipar, é uma criatura forte para você equipar. E se a gente vê que o deck tiver facilidade para baixar essa criatura, poxa, parece ser uma boa opção, tá? Eu tendo a gostar dessa criatura aqui no deck. Professional Facebreaker. 2 incolor, 1 mana vermelho. Ele é uma... Assim, dentro do jogo ele tá mais para um bandido do que para um guerreiro, tá? Mas é uma carta que já existe no Magic. Talvez quiseram colocar mais aqui pela habilidade do que pelo... Vamos ver o que é que ele faz, né? 2 incolor, 1 mana vermelho, 2/3. Ameaçar. Sempre que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, crie uma ficha de tesouro. Não é só ele, qualquer criatura. E para cada jogador, né? Se você causar dano a 3 jogadores, ele vai fazer 3 fichas de tesouro, tá? Sacrifique uma criatura, exile o card do topo do seu cemitério, do seu grimório. Você pode jogar aquele card esse turno. Nesse turno, não é até o próximo. Você tem até o fim do seu turno para jogar aquele card. Aqui uma coisa, quando ele fala jogar, você pode jogar um terreno no campo de batalha se você ainda não tiver jogado, ou você pode conjurar qualquer mágica, qualquer outro tipo de mágica, respeitando a velocidade de conjuração, né? Se for instantânea, você pode conjurar a qualquer momento que você tiver prioridade. Se for qualquer outro tipo, você só pode conjurar nas suas fases principais, a não ser que tenha flash. Aí ela, se tiver flash, né? Aí você pode conjurar como uma instantânea. Aqui é uma carta que te dá recurso. Nesse sentido, é uma carta genérica. Não é uma habilidade que, oh meu Deus, ela é específica. Não, é uma carta vermelha que te gera recurso. Talvez. Ok. Ok, nada de especial pro deck, tá? Armory Automaton. Quando essa criatura entra ou ataca, custa 3 incolor, né? Com um artefato, criatura artefato construto, 2/2. Quando ela entra ou ataca, você pode anexar qualquer número de equipamentos alvo a ele. Tá? Então aqui é o seguinte: primeiro detalhe, você pode anexar qualquer número de equipamentos alvo a ele, não necessariamente os seus. É por isso que aqui a gente tem, entre parênteses, controle do equipamento não muda. Você pode anexar equipamento dos seus oponentes também a ele. Seus oponentes não vão perder o controle do equipamento, só vai estar anexado ao Armory Automaton. Tá? Mas seus oponentes podem ainda assim pagar o custo de equipar e transferir para outra criatura deles. Tá? De novo, é uma carta que te ajuda a roubar do oponente também. Ele ajuda a burlar o custo de equipar, né? Talvez isso seja mais útil se você tiver algum equipamento que dê haste para ele já poder atacar. Mas assim, ok, ele trabalha muito para ele, né? Ele é muito egoísta. Ele não ajuda a galera, ele se ajuda. Zack Fair, essa carta não, ela é da coleção, tá? Por isso que ela tá aqui entre as, como se fosse reprint, mas é porque ele é da coleção. O quarto soldado do deck, né? É o quarto soldado do deck. É, sim, é o quarto soldado. Não, é o quinto soldado do deck. Tá? 0/1. Ele é 0/1, mas ele entra com marcador mais um nele. Então, na prática, ele acaba sendo, na hora que ele entra, 1/2. Você paga 1. Aqui eu peço que vocês preparem, né? O lenço, o coração, para quem já conhece a história. Paga 1, sacrifica o Zek. Criatura que você controla ganha indestrutível até o fim do turno.
Você coloca os marcadores de Zac naquela criatura e anexa um equipamento que estava anexado a Zac Fair àquela criatura. Basicamente, isso daqui, para quem conhece a história, é o que acontece com o Zac quando ele salva o Cloud. Tá? Eu não vou dar mais detalhes sobre isso aqui. A gente conta melhor na contação de história. Mas aqui é extremamente importante é um evento extremamente importante para entender bem os eventos do set, tá? E aqui de novo ele é um irmão gêmeo? Não, é o Barret de novo. É o mesmo Barret. Pô, Wizards. 2 Barrets, Wizards. Já tem um no deck, já fez um pro deck, aí vai botar outro Barret. Slot desperdiçado. Poxa, não precisava nem ser uma criatura aqui, podia ser um outro equipamento útil, sabe? Esse daqui eu fiquei chateado. Não é pelo Barret, mas já tinha um Barret no deck. É um slot desperdiçado. Para mais, aí você vai ver mais para frente o que podia ter nesse slot aqui, que é uma coisa que me deixa um pouco chateado com esse deck. Tá? Mas isso daqui não foi legal. Isso aqui para mim é uma crítica pesada. De novo, não pelo Barret, não pela habilidade que até conversa bem com o deck, mas são 2 Barrets. Para quê? Para quê? Não tem necessidade. Isso daqui foi falha para mim. Barret Wallace, 3 incolor, 1 mana vermelho, 3 genéricos, 1 mana vermelho. Eu tô errando muito isso. Mais um rebelde, acho que é só o terceiro rebelde que a gente tem, né? Mas não é por isso que ele mereça estar aqui, tá? Alcance 4/4, quando ele ataca, ele causa dano igual ao número de criaturas equipadas que você controla o jogador defensor. Num deck que, assim, quando você pensa primeiro no deck de equipamentos, não é um deck que você quer ter tantas criaturas. Tá? É legal você causar esse dano que passa por cima. Eu gosto, é interessante isso daqui. Ah, mas aí você vai equipar outras criaturas que você não vai atacar só para o Barret poder causar mais dano. E aí aqueles equipamentos não vão servir para estar no Barret, sabe? Aí você tem meio que um custo-benefício. Você tem ali o custo de oportunidade. Vou deixar equipado no Barret para fazer ele atacar ou vou deixar equipado em alguma outra para passar mais um de dano? Enfim, a gente tem que ver também como é que esse deck gera mais criaturas e ver os equipamentos, né? Vamos lá. Vamos lá. Mas aqui é uma das minhas chateações. Agora a gente vai passar para as instantâneas. São 6 cards de instantânea, tá? E aqui a gente vai ter uma das instantâneas são mágica nova do deck. São 3 novos aqui. Cloud's Limit Break. Um incolor, um mana branco, tá? Ele tem uma mecânica que é nova no Magic aqui e que a gente vai ver em algumas outras cartas ao longo da coleção, o Tired. Você escolhe um dos custos adicionais dos 3 que tem listados na carta. Cross Slash, os 3 são um dos limit breaks do Cloud no jogo. Alguns, né? Que ele tem mais do que esses aqui, mas são alguns. Cross Slash, custos adicional 0, destrói a criatura alvo virada. Blade Beam, custo 1 adicional, um genérico adicional, destrói qualquer número de criaturas alvo viradas com diferentes controladores. Omni Slash, 3 genéricos, 1 mana branca e 1 mana branca adicional, destrói todas as criaturas alvo viradas. Alvo não, destrói todas as criaturas viradas. Aqui é uma carta legal pelo motivo de ser uma instantânea. Isso aqui é um board wipe em instant speed, tá? Então, isso pode ser muito legal. Aqui tem algumas cartas que a gente viu, principalmente o Red, né? É uma outra carta que dá vigilância. A gente tem uma outra carta aqui que dá vigilância para as suas criaturas, ou que tem vigilância nelas. E aí você pode atacar sem que a sua criatura vire, né? Então é uma coisa para você pensar quando for usar um Omni Slash para ser um board wipe, tá?
E isso contar também que seus oponentes tenham mais criaturas viradas, não tenham tanta vigilância. Agora, olha, me pega um pouco o fato de ser criaturas viradas e que no Omni Slash não são, as suas viradas também vão ser destruídas, tá? Não que seja um deck em que você vai atacar massivamente com todas as suas criaturas, mas ainda assim, as que você vai atacar são as que estiverem equipadas, são as suas criaturas principais e você não quer destruí-las, né? Vai ser usado num caso extremo, o Omni Slash. Mas é um possível board wipe, mesmo que condicional, em Instant Speed. E isso é bem legal. E bem, cara, a imagem mostrando o Omni Slash tá muito massa. E com a última Sword, né? Que é o último equipamento, é o equipamento mais forte do Cloud no jogo. Ultimate Magic, Holly. 2 incolor, 1 mana branco. Aqui uma cartinha de proteção legal, né? A gente já viu aqui mais uma carta de proteção. É interessante ter cartas de proteção. Você quer ter proteções interessantes, principalmente para sua carta que tiver... As suas cartas que estiverem atacando mais, você quer conseguir protegê-las, principalmente quando você atacar. Os permanentes que você controla ganham indestrutível até o fim do turno. Se essa mágica for conjurada do exílio, previne todo o dano que fosse causado a você nesse turno. Então aqui você vê que é uma carta que funciona bem defensivamente, principalmente se ela estiver no exílio, que é a função desse segundo parágrafo da carta. Fortel. Fortel 2 incolor em mana branco. Durante seu turno você pode pagar 2 incolor e exilar esse card da sua mão com a face virada para baixo. Conjure-o num turno posterior, em qualquer turno posterior, pelo seu custo de Fortel. Né? Essa habilidade aqui, ou seja, a segunda parte que a gente leu do primeiro parágrafo, vai ser ativada se ela estiver, como a gente fala, fortelada. É uma proteção bem legal, tá? Não é com uma carta bem conhecida no Magic, que é a proteção de Teferi, mas ela tem proteção de Teferi feelings, sabe? Eu gosto dela, muito relacionada ao que é Holly no jogo. Você vê Holly contra Meteoro, né? Então gostei muito dessa carta, tanto de flavor, a arte, a habilidade é muito boa, muito legal. Lifestream's Blessing, bênção da Lifestream. Você compra instantânea, 4 genéricas, 2 manas verdes. Compre X cards onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla quando essa mágica for conjurada. Se essa mágica foi conjurada do exílio, note que novamente a gente tem um custo Fortel. A gente tem Fortel, 4 manas quaisquer e 1 mana verde. Se você conjurar do exílio, você ganha 2 vezes X de vida. É a segunda forma que a gente viu aqui para poder ganhar vida e beneficiar a habilidade da Aerith. Aqui também é uma carta legal, recurso, você pode ganhar uma quantidade de vida legal, porque o deck tenta se propor a fazer, tá? Se você deixar uma criatura bem forte, é interessante. E assim, gostei da carta, acho interessante. Partindo pra frente, agora alguns reprints. Aqui uma cena que qualquer fã de Final Fantasy VII queria ver em alguma carta. Sejam contemplados por Clever Concealment. Primeiro, que é um reprint de uma carta que custa caro, né? Segundo, que é uma carta, ela custa caro porque ela é muito boa. E terceiro, olha essa arte. O design baseado nos vestidos que os 3 personagens usam no remake, tá? Que a gente não tinha isso bem detalhado no original.
Então esses vestidos, né, o desenho deles é baseado no que a gente vê no Final Fantasy VII Remake. Muito, muito legal, gostei muito. E aqui, vamos lá, 2 incolor, 2 mana branco. Tem Convoke. O que é Convoke? Você pode virar uma criatura sua para pagar o custo de mana, um custo de mana genérico ou um custo de mana que seja da cor da criatura que você está virando. Por exemplo, se eu usar eu posso usar, se eu usar o Barret para virar e conjurar Clever Concealment, ele só pode ser usado para pagar o mana genérico. Contudo, se eu usar o Cloud para conjurar, ele pode servir como mana branco, porque ele tem branco dentre as suas cores. Tá? O Heidegger tem branco entre as cores dele. As fichas de soldado que o Heidegger cria tem branco entre as cores dele. Né? As fichas... E aqui também é importante notar a cor das fichas. Né? Os soldados são brancos, os rebeldes são vermelhos. Então isso é importante notar também quando você for usar um Clever Concealment conjurando através de Convoke, tá? E a habilidade é qualquer número de permanentes não terreno-alvo que você controla, você dá phase out para eles. O que é o phase out? Phase out é tirar de fase. Em português, você trata a carta que você tirou de fase e qualquer permanente anexada a elas como se elas não existissem até o fim do turno. Você não... E aqui, ponto importante de regra para quem não conhece Magic, você não está movendo de uma zona para outra. Não existe uma zona de fora de fase. Ele continua no campo de batalha. Só que você trata como se aquilo ali não existisse. Tá? Para todos os efeitos, aquilo ali, aqueles objetos não existem em campo até que eles voltem de fase. Tá? São as cartas de Schrödinger. Elas existem, mas elas não existem ao mesmo tempo. Tá? Próxima carta, Chaos Warp, com uma outra arte que vai lembrar, que vai trazer pra gente a transformação do Vincent em Caos. Né? 2 manas genéricos e 1 mana vermelho. O dono da permanente alvo a embaralha em seu grimório, então revela o card do topo do seu grimório. Depois de embaralhar, vai revelar o card do topo. Se é um card permanente, coloca no campo de batalha. É uma carta clássica do Magic. Tá? É uma semi-remoção vermelha do Magic para lidar com permanentes problemáticas. Pode ser que seja aquela permanente que volte? Pode. Não, é improvável, mas acontece, já vi acontecendo. É muito divertido quando acontece, inclusive. Dispatch, um mana branco, é uma remoçãozinha básica para tirar alguma criatura, principalmente quando ela está atacando. Tá? E considerando Metalcraft, tá? Porque a habilidade dela normal, você só vira a criatura alvo. Metalcraft, se você controla 3 ou mais artefatos, exila aquela criatura. Tá? Assim, é uma carta que realmente só é boa se você tiver 3 ou mais artefatos no deck. A proposta do deck é que você tenha esses artefatos. Tá? Eu espero que isso dê certo. Que você não fique sem ter a condição do Metalcraft para poder usar essa carta como ela deve ser usada. Uma remoção. Agora a gente vai olhar os equipamentos. Os encantamentos, desculpa. Aqui a gente tem o Soldier Military Program, 2 genéricos, 1 mana branco, encantamento. No começo do combate do seu turno, escolha um. Se você controla um comandante, você pode escolher os 2 ao invés disso. Você cria uma ficha, um barrão de soldado branco, né? Uma ficha de criatura soldado, um barrão branco, ou coloca um marcador mais um em cada um de até 2 soldados que você controla. Tá? Aqui no caso, você pensa que, se o Cloud é meu comandante, ele é um soldier, beleza. É um. Né? Então, e eu já posso usar os 2. Criar a ficha e pôr o marcador no Cloud e na ficha. Beleza. Aumenta poder. Cria mais uma fichinha de soldado. Se o Heidegger estiver em campo, ajuda ainda mais a habilidade dele a
dá um buff pro Cloud, apesar de ser estranho, o Heidegger dá buff pro Cloud, mas enfim. Ah, eu gosto da carta no deck, né? A propaganda de. É legal, assim, a propaganda para alistamento no programa de Soldier da Shinra. Eu gostei da carta como um todo. É legal. Legal. Talvez não seja bem o flavor que eu queria ver no deck, mas tá legal. Furious Rise. Aqui a gente vê na arte a Scarlet na mão de uma talvez a maior criação dela, do setor dela, que ela é do setor de armas e equipamentos, setor tecnológico da Shinra. E aí você vê um dos robôs que ela cria, que você encontra mais pro fim do jogo, Proudclad. É, ele é um encantamento que custa 2 genéricos em mana vermelho. No começo da sua endstep, da sua fase final, se você controla uma criatura com poder 4 ou maior, aqui é 4, não é 7, tá? Exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card até que você exile outro card com este equipamento. Ou seja, basicamente você pode jogar aquele card até dar uma volta na mesa e voltar de novo para sua end step, tá? Que é quando você vai exilar de novo o card do topo, se você tiver, quando dessa volta, criatura com poder 4 ou maior, tá? É o semidraw do vermelho, né? Porque você tem que usar aquela carta enquanto ela estiver disponível. Carta ok. Enfim, não vejo muita relação aí também com qualquer. Acho que é meio forçado. Vamos para os feitiços. Aqui a gente tem mais uma das mágicas poderosas de Final Fantasy VII, né? Ultimate Magic Meteor. É um feitiço de 5 manas genéricos, um vermelho. Meteoro causa 7 de dano a cada criatura. Sempre. Se essa mágica foi conjurada do exílio, para cada oponente, escolha um artefato ou terreno que aquele jogador controla, destrua as permanentes escolhidas. Tá? O meteoro fazendo o que o meteoro é para fazer no planeta. É o objetivo que o Sephiroth conjura meteoro. Destruir a humanidade, destruir toda a vida no planeta, vai destruir o terreno, vai destruir terrenos, vai destruir construções, artefatos, vai destruir tudo. Né? Então, enfim, meteoro. Agora os outros são reprints. Aqui comando austero, um board wipe, 4 manas genéricos, 2 brancos, você escolhe duas dessas 4 opções. Ou destrói todos os artefatos, e ou destrói todos os encantamentos, e ou destrói todas as criaturas com valor de mana 3 ou menos, e ou destrói todas as criaturas com valor de mana 4 ou maior. Tá? Pode ser um board wipe de todas as criaturas, pode ser um board wipe só das criaturas mais fortes, ou só daquelas mais fraquinhas que estão servindo só para você não encaixar um dano. Destruir todos os equipamentos se tiver muito encantamento chato. Talvez você não queira usar destruir todos os artefatos. Talvez a primeira opção seja a pior. Deve ser no seu deck a pior, a que você vai menos usar. Tá? Quanto a das criaturas você vai usar pouco, talvez o que você mais use seja destruir todos os encantamentos. Agora vai depender dos decks que você estiver enfrentando também. E aqui é o momento. Essa cena é o momento em que o Wave, que é outro dos vice-presidentes da Shinra, da parte de urbanização, recebe uma ordem que vai muito de encontro a quem está no setor de urbanização, porque quem está nesse setor quer construir. Ele recebe uma ordem de destruição. E isso não é muito legal, principalmente para quem estiver morando na área que for ser destruída, né? E o Heidegger aqui, todo pimpozão com o presidente Shinra, é muito mamão.
Unfinished Business. 3 manas genéricos e 2 manas brancos. Devolva o card de criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Então, devolva até 2 auras e ou equipamentos do seu cemitério para o campo de batalha anexados àquela criatura. Um bom reanimate para esse deck. Um bom reanimate para esse deck. Tá? E aqui a gente vê os 4 Turks. Né? Inclusive, um dos meus problemas lá com o Barret de desperdício também de slot, tanto para o Barret quanto o L-Trooper, é que poderiam ter sido mais Turks, não quiseram, né? Aí a gente tem aqui o Tsan, que é o líder dos Turks, só aparecendo numa mágica, que é reprint. Mas beleza, né? É isso. Vintage the Horde. Aqui a gente vê uma weapon, talvez não na forma que a gente quisesse ver, a Diamond Weapon, talvez a gente quisesse ver uma das weapons como criaturas e não como uma mágica, só usando um poder delas, mas enfim. 6 manas genéricos, 2 manas brancos, feitiço. Essa mágica custa 1 a menos para cada criatura no campo de batalha, destrói todas as criaturas. Né? Esse aqui é o Ato Blasfemo do vermelho, Ato Blasfemo, que é uma carta que tem essa mesma característica de custo reduzido pelo número de criaturas em campo, mas ele causa 13 de dano a cada criatura. E aqui, né? Bem, contemplem Diamond Weapon destruindo pra caramba. Aqui, dizimar. Novamente. Destruição de algum lugar. É aquele lugar que o Reeve teve que aceitar só de cabeça baixa. Destrói o artefato, a criatura. Destrói o artefato alvo, a criatura alvo, o encantamento alvo e o terreno alvo. Né? Aqui, 2 incolor, um vermelho e um verde. Acho que eu não falei, né? Do dizimar. Essa carta tem uma peculiaridade que você não pode conjurar essa mágica a menos que você tenha alvos legais para escolher, tá? Se você só tiver um artefato, um terreno e uma criatura para escolher, você não pode conjurar. Precisa ter também um encantamento. E isso vai valer para qualquer um dos outros alvos aqui que não estejam presentes para o cast ser válido. Encontro secreto. Secret Rendezvous. É um feitiço. Você e o oponente alvo, cada um compram 3 cartas. Aqui a gente vê o Cloud com a Tifa no date que acontece no Gold Saucer. Tá? Esse date no jogo original pode acontecer com 4 personagens. Um deles é a Tifa. E no deck você vai encontrar, como eu já disse no vídeo sobre a explicação sobre os produtos da coleção, né? O que é que pode vir. Nesse deck pré-com vem só essa versão. Nos Collector Booster você pode encontrar as outras 3. Com a Yuffie, com a Aerith e com o Barret. Tá? Vandal Blast, mana vermelho, destrói o artefato alvo que você não controla e ele tem Overload. 4 genéricos e um vermelho. E aí você vai tirar o alvo por it. Né? Se você pagar o custo de Overload, ao invés de destruir o artefato alvo que você não controla, você vai destruir cada artefato que você não controla. Tá? Cultivate. A gente tem só uma coisa. No Vandal Blast aqui é o Cloud tenho quase certeza aqui que no momento da destruição do ataque ao setor 5. Tá? Cultivate. Aerith na igreja, no setor 5, plantando suas flores. Tadinha. Daqui a pouco vai cair um camarada aí no tapete de flores dela. Procure seu Grimório por até 2 cards de terreno básico. Revele aqueles cards, coloque no campo de batalha virado e outro na sua mão. Rampzinho, show de bola. Harmonizar, card advantage. 2 manas genéricos, 2 manas verdes. Compre 3 cards. Bem legal. Dá uma enchida na mão. E aqui mais 2 ramps. Nature's Lore, 1 mana genérico, 1 mana verde. Aqui a gente vê a cena do
de quando o Bugenhagen está explicando para a gente sobre o planeta, a life stream, né, e o que está acontecendo com a energia vital do planeta. Você procura em seu Grimório por um card de floresta, coloca aquele card no campo de batalha, então embaralhe. Note que não é um card de floresta básica, é uma floresta. Se tiver o tipo floresta, independente de ser básico ou não básico, você vai colocar em campo e não é virado, tá? Rampant Growth, outro clássico ramp de Magic. Um mana genérico, um mana verde. Aqui a gente está vendo a cena final de Final Fantasy original, né? Eu não vou explicar essa cena aqui agora, mas essa aqui é a cena final de Final Fantasy VII. Tem um detalhezinho que faz a gente perceber que é o que eu estou falando. Bem sutil, mas simplesmente perfeito. Adorei essa arte, adorei essa arte. Procure em seu Grimório por um card de terreno básico, coloque aquele card no campo de batalha virado, então embaralhe. Aqui é apenas um land básico, já não é só floresta, nesse caso, e você coloca virado, tá? E aí embaralha o Grimório. Passando para frente, agora a gente vai ver os artefatos. Bom, nós temos 19 cards de artefato. Aqui é que a porca vai torcer o rabo. Aqui é que a gente vai ver quantos equipamentos tem nesse deck, tá? Para ver se tá uma quantidade legal. Então, começando, Summoning Materia. As matérias de invocação no Final Fantasy VII são da cor vermelha, tá? Então, a gente tem aqui representado. E o Summon que está aqui é o Bahamut Zero. Final Fantasy VII a gente tem 3 versões de Bahamut. Bahamut normal, o Neo Bahamut e o Bahamut Zero, que é o mais forte das 3 versões, né? Para você pegar qualquer uma delas, você tem que pegar primeiro tem que pegar as anteriores, segundo, você não pode, elas são, você pode perder, deixar de pegar elas em algum momento, então cuidado. Então vamos lá, matéria de invocação, 2 manas genéricos, 1 mana verde, você pode olhar o card do topo do seu Grimório a qualquer momento, enquanto esse equipamento estiver anexado a uma criatura, você pode conjurar mágicas do topo do seu Grimório, e a criatura equipada recebe mais 2, e tem vigilância, e tem vira, adiciona 1 mana verde, equipar 2. Eu não vejo bem essa habilidade conversando, como é que ela conversa com o Bahamut Zero, com uma matéria de invocação. Talvez converse com a matéria de invocação pelo ponto de você poder conjurar mágicas de criatura do topo do Grimório, mas... E assim, matérias adicionam, alteram os status característicos básicos do seu personagem, né? Então, dá mais dois, dá uma vigilância. O mais dois até entendo. Agora, vigilância e rampar é como se desse habilidades adicionais além do summon, e não é bem isso que ela faz, né? Assim. Não sei. Não me pegou muito, não. Vou ser bem sincero. Gostei da arte, Bahamut Zero, muito bacana, tal, da hora, mas o resto. Agora, essa daqui eu vou explicar como é legal. Conforme Shuriken, 2 manas genéricos, essa aqui é a arma mais forte da Yuffie no jogo. A criatura equipada é um equipamento lendário, tá? A criatura equipada tem, sempre que esta criatura atacar, vire a criatura alvo que o jogador defensor controla. Se essa criatura tiver maior poder que esta criatura, coloque um número de marcadores mais um nessa criatura igual a diferença. Equipar 2. O que é que eu gosto nessa carta que para mim me pega como um flavor? Teria que ouvir dos desenvolvedores da carta, mas que para mim me pega. Dentro do Final Fantasy VII original,
A Conformer, ela faz com... Ela tem um... A gente não sabe se é um bug do jogo, pelo que eu pesquisei isso não é muito certo, se é um bug ou se foi proposital, porque não tem nada dizendo isso, mas se você equipa a matéria Morph na Yuffie tendo Conformer equipada, a penalidade de Morph, que é uma matéria que a matéria Morph te dá a habilidade Morph, que é um ataque que você causa com uma penalidade, que o dano é reduzido para 1/8 do seu dano normal de ataque físico, tá? E se você derrota um inimigo dessa forma, você transforma ele num item, tá? Então aqui, o que é que eu vejo? Só que aí, bem, voltando um pouco porque eu estava falando, conforme faz com que essa penalidade seja cancelada. Você dá o ataque normal, tá? Com o dano cheio do seu ataque físico normal. Então, para mim, o fato de virar a criatura vem a parte de derrotar do Morph e transformar isso em recurso. E esse recurso ser o mais um é a parte dessa coisa de aumentar o poder dela, sabe? Eu vejo esse bug representado nessa habilidade. E eu achei isso. Se foi isso, pode ser muita viagem da minha cabeça, mas se foi isso, muito bom trabalho. Gostei. Terceiro equipamento original do jogo. Wrecking Ball Arm. 2 manas genéricos, uma das armas do Bard. Essa aqui não é a última versão da arma do Bard, muito pelo contrário, é uma das armas iniciais do Bard, tá? A criatura equipada tem poder e resistência básico 7/7, não pode ser bloqueado por criatura com poder 2 ou menos. Criatura lendária tem custo de equipar 3 e outras criaturas de custo de equipar 7. Ainda são, mesmo 3 é um custo muito alto. Ok, ajuda a chegar no 7. Tem algum nível de evasão para que seu oponente não possa bloquear com aquelas criaturas que só servem para isso. Mas eu não sei se eu gostei. Ao invés de pegar também o último equipamento do Barret ou de algum outro personagem para pôr aqui, para representar, eles põem um equipamento dos mais fracos, difícil de equipar. Ai, ai, não sei, não sei, não sei. Ajuda a chegar no 7, é isso que eu posso dizer. E tira alguns defensores do meio do caminho. É isso. E nem vi. E assim, na boa. Até onde vi, não, nada de conversa de flavor. É uma arma do Barret. Champions Hell. Aqui já é reprint, tá? Champions Hell. Criatura equipada ganha mais 2/2. Enquanto a criatura equipada for lendária, ela tem Hexproof. É um capacete de qualquer soldado raso da Shinra que dá Hexproof. Talvez o fato de dar Hexproof aqui tenha a ver com o fato de, em algum momento, o Cloud se disfarçar de, de um soldado de infantaria e ele não ser reconhecido. Então, isso, de certa forma, protege ele. O fato de deixar mais forte é um equipamento, né? Tá dando defesa, enfim, cara. Ok. Tá razoável. Com Crossflare, a criatura equipada recebe mais um para cada cor entre as permanentes que você controla. Aqui, no caso, no máximo 3, a não ser que você roube alguma permanente que tenha uma cor fora da trinca de cores do seu deck, tá? Então, o limite daqui, em tese, fechado no deck, é +3/+3. Enquanto esse equipamento estiver anexado a uma criatura, seus oponentes não podem conjurar mágicas durante seu turno. Aqui é uma boa proteção. Eu gosto dessa carta, tá? Eu gosto dessa carta, acho bem legal. Achei bem legal. Porque você não fica sujeito a combate trick. Dark Steel Plate.
é indestrutível e a criatura equipada tem indestrutível. Equipar 2. Eu acho que cai na mesma coisa do que eu falei do Champion's Helm. E o Flavor Text se aplica aos dois. É uma frase do Cláudia. O uniforme da Shinra, eu estava tão orgulhoso, quando eu coloquei pela primeira vez. Cláudio, ele tinha o desejo de se tornar um herói como Sephiroth. Por isso que ele se alistou no programa da Shinra. Bem, aí o que aconteceu, a gente conta quando falar mais da história. Se ele realmente ficou orgulhoso. Ele é um ex-soldier, né? Talvez ele não tenha ficado tão orgulhoso assim de ter se alistado, não. Spy Saint Statuary. Aqui a gente vê uma estátua do presidente Shinra. Ele é ego nada inflado. Mágicas não de artefato que você conjura tem improvisar. Improvisar é o seguinte: seus artefatos. O texto aqui do Empire explica direitinho. Os artefatos que você controla podem ajudar a conjurar essa mágica. Cada artefato que você vira, depois que você executou as habilidades de ativação de mana, as habilidades ativadas de mana, é, é, pagam por um mana genérico, tá? Então, é uma carta legal para esse deck, mas só serve para cash. Não serve para reduzir o custo de equipar, tá? Que ajuda a pôr as cartas em campo. Tá? Essa carta mesmo passa a ser uma carta que te ajuda a reduzir ela mesma. Você pode virar ela mesma para reduzir o custo de algum cash de artefato. Tá? E aí o flavor text, que é uma fala do Barret. O homem pensa, ele pensa é, muito grande sobre ele mesmo, né? O ego inflado do camarada. Espada da Animista, que não é bem uma espada, mas é um dos cetros da Aerith, que ele tem essa coisa da lâmina, então acho que foi por isso que escolheram esse especificamente. Tem um com esse formato mesmo no jogo. Criatura equipada recebe mais um, aumentinho de poder. Sempre que a criatura equipada ataca, você pode procurar seu grimório por um card de terreno básico, colocar no campo de batalha virado, então embaralha, equipar 2. Aqui não lute aqui, isso vai arruinar as flores. Ela tá protegendo o campo de flores dela, que ela tá regando. Ó, gostei, tem um flavor legal. Behemoth's Ledge. Isso aqui é uma das armas do Cloud. É engraçado porque não é uma espada, é um taco de beisebol com pregos ao longo do bastão, né? A criatura equipada recebe mais dois e tem atropelar e lifelink. Dá uma evasão, aumenta poder e conversa com a Aerith. É a terceira carta apenas que ganha vida, tá? E já vou dizer, essa aqui é a única outra carta que ganha vida. Além eu acho que tem land, lifeland aqui. Mas lifeland só dá um de vida, então não é como se ajudasse tanto. Bem legal essa daqui. Aí tem a descrição no flavor text, que é a descrição dada no jogo também, quando você olha a arma. Agora, acho que isso daqui é o texto que tem no Rebirth. Não tem esse texto no original. Sinete Arcano, dando destaque para as matérias equipadas na Buster Sword. Martelo do Colosso. Esse aqui, um equipamento bem forte, se você conseguir burlar o custo de equipar dele. Né? A criatura equipada ganha mais 10 e perde voar. Aqui quase nenhuma criatura tem voar. Detalhe, se a sua criatura ganha voar depois disso aqui já está equipado, ele não anula o voar, tá? A tua criatura continua voando. Ele vai perder voar quando equipar a criatura tiver voar. Aí ele perde voar. Se ganha voar por algum motivo depois, ele vai voar. Beleza? É importante essa questão aqui, principalmente para quem estiver começando a jogar. Colossus Hammer sempre gera esse tipo de dúvida. O escopo do explorador, sempre que a criatura equipada ataca, aquele mesmo efeito aliás, nem é o mesmo efeito, é bem pior. Sempre que a criatura equipada ataca, você olha o card do topo. Se for um card de terreno, você pode colocar no campo de batalha virado. Esse aqui é pior que a espada da animista, bem pior. Tem cartas melhores aqui, acho que até uma pedra de mana é melhor, mas eu prefiro colocar aqui outro equipamento que ajude mais no combate. A lâmina do herói,
Criatura equipada recebe +3/+2. Aqui, né, ao invés de colocar a Buster Sword da coleção, né, eles colocaram uma carta genérica de espada para ser a Buster Sword. Criatura equipada recebe +3/+2. Sempre que uma criatura lendária que você controla entra no campo de batalha, você pode anexar esse equipamento a ela. Uma leve burlada no custo de equipar, num deck que tem uma quantidade razoável de criaturas lendárias. Ok. Tá ok. Heroes Heirloom. A criatura equipada recebe. Aqui a gente vê já o Red. Criatura equipada recebe +2/+1. Enquanto a criatura equipada for lendária, ela tem atropelar e haste. Boa forma de acelerar um ataque, né? Para dar uma criatura que entrar e se você tiver mana para isso, bem legal. Dá evasão, aumenta poder. Gosto da carta. Lightning Greaves, criatura equipada tem haste e manto, né? Manto é diferente de Hexproof. Manto, nem você pode dar alvo na criatura equipada, tá? E equipar 0. Tá? É a vantagem é equipar 0. A desvantagem é que você botou isso daqui, você não pode mais equipar nada dando alvo na sua criatura. Você tem que tirar Lightning Greaves para colocar. Eu não gosto nesse tipo de deck de Lightning Greaves, porque se você não tiver outra criatura para colocar esse Lightning Greaves, você não pode mais anexar nenhum equipamento na sua criatura, dando alvo, se for dando alvo na criatura, tá? Eu não gosto de Lightning Greaves nesse tipo de deck, tá? Assim, se a gente pensa que é um deck Voltron. Talvez nesse daqui Lightning Greaves não seja problema, porque aqui a gente tem um volume maior de criaturas que no Voltron tradicional. Tá? Voltron, para quem não sabe, é um deck que a gente vai colocando, montando um bicho gigante e equipando vários equipamentos e auras, e ele vai crescendo, 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 virando um bonecão de Olinda super forte e para você ganhar o jogo assim com uma porrada só. Máscara da Memória. Aqui é a estátua da. A gente vê a estátua, esse construto que é colocado ali na Genova de. Para esconder a Genova que está lá em Nibelheim. Né? Quem já viu o jogo conhece bem essa cena, como ela é clássica. Quando a criatura equipada causa dano de combate ao jogador, você pode comprar 2 cards. Se você fizer, descarta um card. É aquele. Aquele lootzinho, né? Básico. Equipar um, ok. E só tem que causar dano, né? Ela não dá evasão. Acho que pode ter opção melhor. Skull Clamp. Criatura equipada recebe +1/-1. Quando a criatura equipada morre, compre 2 cards. Equipa 1. Essa carta costuma ser boa quando você faz fichas de criatura 1/1. Você tem facilidade de fazer isso, você usa como recurso para dar draw de card advantage. Nesse deck, a maioria das criaturas tem resistência maior do que 1. Né? As que vão ter resistência 1 são as fichas que o encantamento e o Heidegger criam. E é isso. Então, na maioria das vezes, você vai usar só para dar +1/-1 para uma criatura sua que está atacando, para ser mais um equipamento. Sabe? Não é o melhor uso de Skull Clamp num deck, tá? Sol Ring, aqui com uma skill matéria, que são as matérias amarelas. E agora a Trailblazers Boots, é a bota do Vincent. 2 manas genéricos, criatura equipada tem travessia de terreno não básico. Equipar 2. Essa daqui eu acho legal. Tá? Em geral, no Commander, todo mundo usa terreno não básico. É muito difícil você não encontrar terrenos não básicos. Então, isso aqui é uma boa evasão. Né? Eu gosto desse encantamento, desse equipamento. E aqui, gente, a gente observou que são 19 artefatos e 16 encantamentos. 16 equipamentos. Como eu disse no vídeo anterior, eu não vou analisar aqui todos os terrenos, tá? Aqui a gente pode. Aqui, ó, como eu disse,
A gente pode ter, tem esse aqui, por exemplo, que te dá um draw, é importante a gente observar esse daqui. Ah, a gente tem também, tem um equipamento, tem um terreno aqui que eu acho importante citar também, que inclusive é tem o Scavenger Grounds, que é para exilar cemitério, todos os cemitérios. Se você não tiver alguma coisa importante para recuperar, tá? Isso aqui pode ser bom para lidar com decks que. Pronto, como o deck da Terra, por exemplo, que tem muita sinergia com o cemitério. Isso aqui pode ser bom usar contra isso. Se você não tiver algum equipamento que você queira recuperar no seu, recupere e depois exile, tá? E essa daqui também, que é interessante para dar vigilância e haste e aumentar o poder de uma criatura sua. Pronto. Esses são os terrenos que eu acho importante citar, tá? Dentre os que tem na sua base de mana. Sobre construção de base de mana, vale mesmo que eu falei pro deck da Terra, tá? Base de mana, ok, bem honesta, não. Por mais que pudesse ser melhor, mas não vejo como se fosse uma base de mana horrível. É uma base de mana legal. Então, para concluir a análise do deck, agora sim, já tendo passado pelas cartas e verificando a parte mecânica, né? E como isso conversa com a proposta do deck de mexer com equipamentos, ter poder 7 ou mais e trazer algum benefício disso, o que é que pode ajudar a gente nesse sentido? A parte principal que eu ressalto aqui é a boa quantidade de cartas que dão um boost de poder. Quer seja elas dão poder para elas mesmas, né, como por exemplo o Vincent ou a Helena, né, como criaturas que vão dar poder para outras criaturas. Como a gente vê, por exemplo, no caso do Heidegger, ah, dos próprios equipamentos, do encantamento de recrutamento. Então, quando a gente soma isso tudo e vê que a gente tem essa quantidade de 23, eu acho que ajuda bem a gente a chegar nesse valorzinho aí do 7, né? Então, isso parece bem positivo no deck. Outra coisa que pode ser que aparente ser positiva é que, por ser um deck em que você vai trabalhar com uma quantidade menor de criaturas, você tem 4 board wipes, o que não é comum em pré-cons. Nos pré-cons ali você vai ter no máximo 2, 3 já é algo que né, salta aos olhos. 4, então, eu sinto que é bem legal para esse tipo de deck. Então, esses são pontos positivos. Tem algumas cartinhas de evasão, sabe? Mas não tantas assim. Eu acho que tem 7, mas eu acho que poderia ter algo mais, principalmente nos equipamentos. Ah, eu acho que tem 9 cartas que ajudam a proteger as suas cartas, né? E assim, muitas delas são ajudar a proteger bem suas criaturas. Então eu gosto dessa quantidade de proteção nesse tipo de deck, né? Para você não ter tanto trabalho de ter que reequipar uma criatura, né? Se sua criatura já estiver bem montadinha para ir ao ataque. Então isso é legal, tá? A Ramp é razoável. Tem 13 cartas aqui que te ajudam a acelerar o teu mana. Quando eu digo ramp aqui, eu estou falando de uma forma mais geral. Qualquer coisa, ou que reduza custo das tuas mágicas ou habilidades, ou te dê mais acesso à mana, quer seja com pedra de mana, quer seja com gerando tesouro, ou colocando mais terreno no jogo. Então, é uma quantidade razoável. Agora, para mim, esse deck ele sofre de um problema na parte de draws. Tem 8 cartas apenas para dar draw e 3 que são aquelas cartas vermelhas que exilam para você conjurar a mágica no máximo até o turno seguinte, até o fim do seu turno ou até o seu turno seguinte. Isso eu acho que é talvez o calcanhar de Aquiles desse deck. Porque isso vai fazer com que você esteja muito sujeito à sua mão inicial. Se você não tiver uma mão que te ajude a, a procurar por mais recursos e você depender muito do cloud, isso pode ser um problema, tá?
Então, para mim, nesse ponto é onde o deck pode carecer mais de uma atenção quando você for ajustá-lo. Além do que, eu ainda acho 16 equipamentos razoavelmente pouco. E a qualidade de alguns equipamentos, para mim, deixa a desejar. Tá? Então, é, eu gostaria de equipamentos um pouco melhores nesse deck e um pouco mais de cartas que te ajudem a procurar mais o que você precisa. Você ter mais acesso a recursos no seu deck. Você não ficar muito dependendo de um top deck milagroso para poder resolver o jogo. Tá? Agora, então, tem esse ponto negativo mecânico, tá? Para mim, na minha opinião. Eu não acho que a questão do set está mais nos comandantes, certo? Isso aí também eu acho que tentar puxar para essa coisa do set apareceu menos do que eu esperava no deck, pelo que ele coloca no slogan da caixa. Não sei se eu gostei tanto do pouco que apareceu isso. Então, para mim, mecanicamente, o deck tá ali num nível de uma nota 6,5, tá? Eu não dou um 7 para esse deck. Eu não. Essa coisa de depender muito da mão inicial, nessa minha percepção primeira do deck, sem jogar com ele, me deixa muito receoso, tá? Tem cartas boas no deck, mas eu acho que tem cartas que visivelmente você pode substituir. E aqui, na questão de substituição, eu vou bater na tecla do que eu falei sobre questão de cartas que nem são tão fortes e, além de tudo, poxa, 2 Barrets. Não dá. Eu vou entrar logo aqui na parte de flavor, porque 2 Barrets não dá. Aqui a Wizards foi preguiçosa, né? Tipo, essa carta entra ela fica fora das 25 que são novas no Magic, porque ela vai estar no set, né? No set principal. Mas por mais que eu entenda esse aspecto, e que tirar o Bard para colocar uma nova, eu teria que tirar uma das antigas, mas quando eu vejo aquele ali Trooper, que é um inimigo qualquer, podia ser alguma outra coisa, podia ser algum outro personagem, sei lá. Poxa, cadê o Rufus? Cadê o Tseng? Sabe? Cadê uma weapon de criatura? Poxa, podia ter mais. Sabe? E algumas representações mesmo de equipamentos. Você pegar um equipamento, uma das armas do Bart, nem para ser a Gatling Gun dele, é para ser uma das armas do Bart que não atiram. O Barret usa tanto armas com Gatling Gun de metralhadora, quanto armas de melee, né? Isso tem no jogo, eu entendo. Mas eu não sei se nesse momento que eu estou gravando o vídeo não tem toda a coleção revelada. Eu não sei se vai aparecer uma Gatling Gun dele. Mas o único equipamento do Barret ser uma arma que não atira, poxa vida, né? Pelo amor de Deus. Isso aí também foi pobre para mim. Além do que eu senti falta de. Tem um momento do jogo, tá? Que, inclusive, para quem só jogou os Final Fantasy VII novos até o Rebirth, não sabe desse momento, que é um momento importante entre a Tifa e o Cloud, tá? Que para mim faltou ser representado. É um momento extremamente importante da história que não foi representado até agora, nem nas cartas do deck de Commander, nem nas cartas que foram reveladas até agora, até esse dia 23 de maio de 2025. A gente ainda tem mais uma semana de spoiler e até agora não vi isso. Então, para mim é um deck que, mesmo algumas cartas que pode ter algum flavor atendido, não foram todas que exatamente me agradaram, pareceram apenas que é isso e pronto, sabe? É só para estampar.
né? Ou quando conversa de uma forma muito simplista, pobre, né? Não que não tenham cartas que têm uma boa conversação, mas não são todas. Então, eu também dou uma nota 6,5 de flavor para esse deck, tá? Eu vou dar essa nota geral 6,5 para ele. Porque não é que esteja totalmente ruim de se jogar fora, mas também não tá bom. E para mim, eu mandaria. Se eu tivesse que olhar. Se eu tivesse olhando agora pro deck e me dissesse, eu posso botar isso aqui para vender, eu ia dizer, não, vamos pensar mais um pouco. Tá? Vamos pensar mais um pouco, um pouquinho mais de cuidado aqui para deixar esse deck mais redondo. Nos dois aspectos, mecânico e flavor. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar sobre o Limit Break. Se você tem alguma dúvida ou alguma discordância em relação ao que eu falei, ou algo a acrescentar que você acha que eu não falei, deixa nos comentários, tá? Curte, compartilha, ativa o sininho. Eu tô aprendendo a falar tudo isso daqui, porque é para ver se a gente começa a ter, vai aumentando o engajamento dos vídeos, né? Infelizmente eu já vi que o vídeo da Terra já não andou tanto quanto os outros, talvez porque tenha ficado longo, e esse aqui vai ficar mais ainda, né? Mas é uma análise mais abrangente, né? Que se eu fizesse separado ia ser ainda maior, cada vídeo somado ia ser ainda maior. Eu sinto, então eu prefiro fazer, eu acho que fazer um vídeo só fica melhor mesmo que fique maior. E mas dá o feedback. Porque se realmente isso não estiver agradando desse jeito, eu tento fazer de uma forma diferente. Né? Agora eu preciso saber de vocês que estão assistindo, de vocês que estão curtindo, se tá. Né? E o comentário, qualquer comentário nem que seja para dizer que tá legal, já ajuda, também engaja, né? Que a gente precisa de engajamento para o YouTube e começar a entender que aquilo ali tem alguma relevância. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero logo em breve estar soltando o vídeo do deck do 10 também, o Counter Blitz. E também um vídeo que deve me dar um pouco mais de trabalho, porque eu não joguei o 14, tá? Então, eu vou ter que fazer mais pesquisa. Talvez esse demore um pouco mais, do Science and Spellcraft. Vou ver se eu conto com alguma ajuda de quem já jogou também, para me dar um feedback. E é isso. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima reunião.